Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com visto ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde. Voltamos aqui assim ao nosso gráfico diário do dólar e ano, onde vemos esta tal área que tínhamos aqui colocado, que eu coloquei aqui assim na semana passada, como a área de suporte depois do preço ter ultrapassado aqui assim, estar aqui nos 61,8% deste movimento que vem desde os máximos aqui de 2023, aqui quase a 152, e quando veio até ao mínimo aqui assim no final do ano de 2023 também, aqui nos 140,24. E marca, portanto, estes 61,8% de Fibonacci Retracement deste tal movimento. O preço, quando chegou aqui, curiosamente, como podemos verificar, tem vindo a consolidar em torno destes preços. Há uma semana, quando tivemos também aqui este vídeo do dólar iene, estávamos à espera da reunião do Banco do Japão. Na altura dissemos que provavelmente poderíamos ver esta área a servir de suporte, o que de facto aconteceu, antes de continuar na subida neste dólar iene em alta, que se não houvesse alterações na política monetária do Banco do Japão, nem alterações no discurso. E de facto foi basicamente o que aconteceu. Não houve alterações na política monetária do Banco do Japão, continuamos com taxas de juros negativas no curto prazo, continuamos com o controle de curva de taxa de juros, nomeadamente com os 10 anos em torno dos 0%, com uma banda de flutuação máxima de 1%, e isto acabou por dar exatamente nisto, ou seja, o preço continua a manter-se acima dos tais 61,8%. Podemos reparar aqui com facilidade que o preço no dia do Banco do Japão, portanto, exatamente há uma semana atrás, veio aqui assim testar, veio aqui abaixo a testar níveis bastante cá abaixo, testar toda esta área. Isto deu-se exatamente porque o Sr. Kazuo Ueda comentou que vê bastante mais próxima a possibilidade de alteração da política monetária, porque acredita desta vez que a inflação esteja no rumo certo, esteja no sentido certo, continua a querer ver o que é que se vai passar com os ordenados, com as negociações salariais, quer mesmo que haja aumentos salariais decentes de forma que possa criar mais consumo e mais inflação, e portanto que prefere ver isso tudo antes de alterar a sua política monetária. Ou seja, ele continuou a falar exatamente de uma alteração na política monetária, e isso de imediato levou logo aqui a esta queda do dólar iene, aqui aos 147 aproximadamente, 146, vamos ver, temos aqui nesta vela o mínimo a 146,64, portanto está à volta dos 147, como eu comecei por mencionar. Mas obviamente que, à falta de algo mais concreto, o preço voltou a subir e está neste momento ligeiramente abaixo dos 148, continua aqui assim, abaixo dos 148. Ora, se olharmos aqui para o RSI, ele mantém o momentum positivo do par, ou seja, dá preferência à continuação desta tendência ascendente que o par tem tido em todo este ano. Aliás, aqui também há duas coisas a ver ao mesmo tempo. Se temos, por um lado, a desvalorização do iene que continua, ou seja, a volatilidade não tem aumentado, antes pelo contrário, a volatilidade tem caído. Isso proporciona, uma vez mais, o chamado carry trade, ou seja, termos negócios onde estamos longos da moeda com uma taxa de juros mais elevada do que aquela que estamos curto. É o que acontece com
este par, o dólar-iene. Temos o dólar com uma taxa de juro à volta, acima dos 5% e temos o iene com uma taxa de juros negativa. E, portanto, a partir daí, com uma volatilidade baixa, o dólar a continuar a ganhar como tem ganho desde o princípio do ano, vai acabar impertrivelmente por manter esta tendência ascendente do dólar-iene que aqui vemos. Ok, para agora, para os próximos dias, do que eu vejo, se há uma semana eu dizia que mais do que vermos o dólar, tínhamos que ver o iene para ver o que é que se ia passar, e eu diria agora é exatamente o contrário, ou seja, já vimos como é que o iene se comporta, vamos ver agora como é que o dólar se comporta, nomeadamente numa semana bastante complicada em termos de dados económicos, como a que vamos ter para os Estados Unidos, e ainda com a reunião da Reserva Federal na quarta-feira, no final do dia da quarta-feira. E, portanto, o que é que eu vejo aqui, mas isso é apenas a minha opinião, não é mais do que isso, como sabem, nunca é uma recomendação de investimento. Eu vejo a probabilidade de continuarmos com este movimento ascendente a probabilidade bastante elevada. Acredito que, relativamente à Reserva Federal, o Fed vai manter tudo também como está, mas acredito que o Sr. Jerome Powell, no mesmo sentido de que têm vindo todos os outros responsáveis da reserva do FOMC antes do período de silêncio do Fed, seja capaz de voltar a combater fortemente a ideia que os mercados têm de cortes de taxa de juros em março. Esse desfazer do corte de taxa de juros em março e levá-lo um pouco mais além, provavelmente irá criar aqui assim mais algum ganho para o dólar e, como tal, vamos ver. Portanto, a minha expectativa é continuar a ver este movimento, ou seja, o dólar-iene a continuar a subir. Por outro lado, os dados económicos têm vindo sempre do lado mais forte, ou seja, a mostrar a resiliência norte-americana, da economia norte-americana. Ora, isso é mais uma boa razão para que o Fed não precise de cortar taxas de juros. Para que o Fed corta taxas de juros? Para, digamos, suportar a economia e criar postos de trabalho. Isto na medida em que há o mandato duplo da Reserva Federal, que é exatamente isso, que é a estabilidade de preços e criação de emprego total. Ora, a taxa de desemprego está em mínimos históricos. Os números do mercado de trabalho continuam bastante fortes. Por outro lado, a economia continua a crescer bastante, viu-se ainda a semana passada em que o PIB do último trimestre do ano saiu a 3,3%, quando o mercado estava a contar com 2%. Portanto, não há nada que indique aqui assim que a Reserva Federal tenha muita pressa para cortar taxas de juros. Ora, todo este cenário, a meu ver, cria a possibilidade de continuarmos a ver a continuação deste movimento do dólar-iene. O que é que eu vejo aqui? Continuo a ver, obviamente, esta área de suporte. Vou retirar este aqui. Também não vale a pena já estarmos aqui a olhar para isto. Eu vejo muito mais a nuvem de Ishimoku agora como o grande suporte para já, depois de ter sido ultrapassado, e reparem, foi ultrapassado com alguma ligeireza, passa a expressão, está aqui acima da nuvem de Ishimoku, está acima dos tais 61,8%, que está aqui nos 147,45%. O que é que eu vejo? Vejo agora aqui os 78,6%, que se encontram aqui nos 149,40 aproximadamente, ou seja, eu vejo a possibilidade de vermos o dólar-iene nos 150 novamente, que é aquele nível, digamos, que o mercado começa a olhar para o Ministério das Finanças do Japão, para o Banco do Japão, para verem se existe alguma intervenção. Ainda assim, eu vejo como a possibilidade
esta possibilidade de ser atingida aqui, esta área, durante esta semana. Pode ser, podemos ver perfeitamente isso, e em baixo temos, digamos, o suporte. Eu agora colocaria mais aqui em cima da nuvem de Ishimoku, ou seja, aqui à volta dos 50% deste movimento, inclusive, portanto aqui na parte de cima da nuvem, que está aqui nos 146, começa nos 146, portanto este será o nível de suporte. Provavelmente o que vamos ter durante ainda mais algum tempo é a continuação desta consolidação ainda um pouco mais, pelo menos até mais 2 dias, diria eu, quando vier quando vier a Reserva Federal, a reunião, a decisão da Reserva Federal, que aí pode dar este tal uptick. Aí, uma vez mais, eu digo, é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, e estou a contar com uma posição, como comecei por dizer, mais hawkish por parte do Fed, mais hawkish por parte de Jerome Powell, que combata, digamos, a ideia do mercado de cortes de taxa de juros relativamente próximos. Por outro lado, o mercado acionista acaba por continuar a estar até bastante em modo de risco, e isso também acaba por alimentar este movimento, ou seja, a tal situação que eu falava do carry trade, e que este dólar-iene é um carry trade perfeito, como eu comecei por dizer, taxa de juros do dólar a 5% ou acima de 5% e taxa do iene abaixo dos 0%. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um comentário aqui ao dólar-iene semanal. Até lá!